Se você assistiu X-Men 97, você já sabe que essa animação é uma das melhores coisas que a Marvel Studios já fez, ou talvez a melhor. Mas a importância desse desenho dos X-Men no futuro da Marvel é maior do que você imagina. Se antes de 2008 eu pedissem para 100 pessoas escolherem entre um boneco do Wolverine ou um boneco do Homem de Ferro, eu te garanto que as 100 escolheriam um boneco do Wolverine. Na verdade, eu nem sei se antes de 2008 você acharia um boneco do Homem de Ferro para comprar. Mas as coisas mudaram. Entre Homem de Ferro de 2008 e Vingadores Ultimato de 2019, a Marvel Studios arrecadou cerca de 21 bilhões de dólares em apenas 22 filmes. Isso é uma média de mais de 900 milhões de dólares por filme. Tem noção de quantos bonecos do Wolverine você conseguiria comprar com esse dinheiro? Uns 60 milhões. Antes mesmo de Vingadores Ultimato se tornar a segunda maior bilheteria da história do cinema com 2,7 bilhões de dólares, a Marvel Studios já havia se firmado como a franquia de maior sucesso da história do cinema, lançando hits atrás de hits. Vingadores, Homem de Ferro 3, Capitão América Guerra Civil, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Na última década, a Marvel parecia desconhecer a palavra fracasso e só lançou sucesso atrás de sucesso. Muita gente chegou a acreditar que o Kevin Feige havia encontrado a fórmula do sucesso absoluto. Parecia que para Marvel o céu era o limite. Só parecia mesmo. Desde 2020, a Marvel vem suando para replicar o sucesso da saga do infinito. De lá pra cá, o único filme do UCM que fez mais de 1 bilhão na bilheteria foi Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que foi um sucesso estrondoso e hoje é o segundo filme de maior sucesso da Marvel Studios. Mas tirando algumas exceções como Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Wakanda para Sempre e Guardiões da Galáxia 3, os filmes do UCM lançados desde 2020 até agora foram fracassos de bilheteria ou de crítica, e alguns nem se pagaram. Claro, Viúva Negra, Shang-Chi e Eternos foram lançados durante a pandemia, então eles nem tiveram uma chance real de fazerem tanto dinheiro quanto outros filmes do UCM. Mas ainda assim, lançar 3 fracassos de bilheteria, um atrás do outro, não ajudou a Marvel em nada. E as coisas pioraram recentemente. Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, teve um orçamento enorme e não fez nem 500 milhões da bilheteria mundial, enquanto as Marvel se tornou a menor bilheteria da história do UCM com apenas 199 milhões. E não, esse não é o tipo de vídeo para falar que a Brie Larson tá arruinando o UCM. Até porque o primeiro filme da Capitã Marvel fez mais de 1 bi na bilheteria. Mas então o que aconteceu? Mesmo que você não tenha gostado dos últimos filmes da Marvel, o UCM já havia lançado vários filmes não tão bons que ainda assim fizeram bastante sucesso. O poder da marca Marvel Studios parecia ser o suficiente para fazer um filme ser campeão de bilheteria, independentemente da qualidade ou dos personagens envolvidos. Mas esse não tem sido o caso desde o fim da Saga do Infinito, quando titãs do UCM como o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. e o Capitão América do Chris Evans saíram da franquia. Com o anúncio da Saga do Multiverso, que vai culminar em Vingadores, Guerras Secretas, todo mundo vem teorizando qual vai ser o filme que vai salvar a Marvel e trazer o cinema de volta. Mas a resposta para a salvação da Marvel não estava no futuro, mas sim no passado, mais especificamente nos anos 90. Não esses anos 90, esses anos 90. Para entender o quão importante X-Men 97 está sendo para Marvel, é importante entender o que a série original dos X-Men dos anos 90 representou para sua geração de fãs em 1992. Essa geração de fãs incluía um jovem estudante de cinema chamado Kevin Feige. Acho que você já ouviu falar dele. Feige, que hoje é presidente da Marvel, havia acabado de entrar na faculdade de cinema da Carolina do Sul após 5 tentativas quando X-Men, a série animada, estreou em 31 de outubro de 1992 na Fox Kids. Tal como qualquer fã de heróis da Marvel, não demorou muito para que o Feige se tornasse um fã desse desenho dos X-Men. E olha, ele não foi o único. Em uma época na qual até os Guardiões da Galáxia ou os Eternos ganham filmes live action de alto orçamento da Marvel Studios, pode ser difícil assimilar que boas adaptações de personagens de quadrinhos eram extremamente raras até os anos 2000. Felizmente, tudo convergiu para X-Men, a série animada, ser não só uma ótima adaptação, mas também um desenho de sucesso. Os X-Men estavam no auge da sua popularidade nos anos 90, ao ponto de que as revistas dos mutantes estavam vendendo mais do que as de outros titãs da Marvel, como o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha. E para surfar nessa onda de sucesso dos X-Men, a Marvel fez o que qualquer editora faz quando quer alavancar as vendas. Zerou a numeração e lançou uma nova revista número 1. Em outubro de 1991, exatamente um ano antes da estreia de X-Men, a série animada, a Marvel publicou X-Men número 1, um recomeço da saga dos mutantes nos quadrinhos com arte de Jim Lee, considerado um novo superstar dos gibis na época. E dizer que X-Men número 1 foi um sucesso seria eufemismo. Hoje, mais de 30 anos após seu lançamento, X-Men número 1 ainda é a edição única de uma revista em quadrinhos mais vendidas da história, com mais de 8 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. X-Men, a série animada, transportou os quadrinhos dos X-Men dos anos 90 para as telas de TV de uma forma muito fiel e adaptou algumas das histórias mais importantes dos mutantes para a TV. De Dias de um Futuro Esquecido, a Saga da Fênix,
Netflix, assistir a série animada dos X-Men era meio que assistir um resumo de todo o legado dos mutantes, especialmente do fim dos anos 80 e início dos anos 90. Bom, e dado todo o sucesso dos X-Men nos anos 90, é claro que quando fossem lançar o primeiro filme live action dos mutantes nos anos 2000, esse filme seria baseado naqueles X-Men, correto? Errado. Na virada do milênio, estreava nos cinemas mundiais X-Men, que jogou fora toda aquela estética cheia de cor e de energia dos X-Men dos anos 90 e substituiu pelas roupas pretas de couro e os cortes de cabelo emo dos anos 2000, porque Hollywood ainda acreditava que gibis de super-herói eram muito bobos para se tornarem filme blockbusters. X-Men de 2000 foi um sucesso e isso ninguém pode negar. O filme abriu as portas para outras produções de herói como Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, e é possível dizer que o UCM de hoje não existiria sem aquele filme. Só que tem um problema: o sucesso e o impacto do primeiro filme dos X-Men da Fox foi tanto que a decisão de sumir com toda a estética que definiu os mutantes nos quadrinhos iria ser aplicada a praticamente todos os outros filmes de super-herói do estúdio. É por isso que, por mais de 20 anos, os X-Men foram privados de seus trajes icônicos e alguns personagens, como a Vampira, perderam até mesmo sua personalidade e seus poderes na versão live action. Isso sem falar de personagens como Ciclope e Tempestade, que foram muito mal utilizados, ou de nomes como Gambit, Anjo e Emma Frost, que foram quase que completamente esquecidos nos filmes. E é por isso que quando a Marvel Studios anunciou que iria lançar essa continuação da série animada dos anos 90, eu fiquei muito animado. Após quase 20 anos assistindo o Hugh Jackman liderando os X-Men de uniforme de couro da Fox, eu achei que nunca mais iria conseguir ver aqueles mutantes coloridos e cheios de energia dos desenhos e dos quadrinhos daquela época. O fato de que o primeiro projeto dos X-Men a ser lançado pela Disney desde a compra da Fox era uma continuação direta da série animada dos anos 90 deixava uma coisa muito clara: a era dos filmes da Fox havia chegado ao fim e aqueles X-Men que encantaram uma geração estavam de volta. E ao contrário de outros reboots e continuações, X-Men 97 não foi apenas uma festa de nostalgia. Esse desenho foi além de qualquer coisa que a série original havia feito, entregou uma das melhores adaptações de histórias da Marvel. Quando eu fiz aquele vídeo de X-Men Evolution, eu disse que aquele desenho era a minha adaptação preferida dos mutantes. Mas olha, após assistir a primeira temporada completa de X-Men 97, eu mudei de ideia. Eu esperava que X-Men 97 fosse ser bom, mas eu não imaginava que iria ser tão bom. Cada episódio tem uma produção de qualidade de nível cinematográfica, roteiros espetaculares e visuais melhores ainda. A animação me deixa de queixo caído a cada frame. Cada vez que o Ciclope usa suas rajadas oculares, ou que o Magneto mostrava seus poderes de nível ômega, ou que a Tempestade mostrava por que ela é uma deusa no universo Marvel, eu só conseguia pensar em uma coisa: não existe jeito melhor de adaptar histórias em quadrinhos do que em um desenho animado. Sério, me diz quando um filme live action faria uma cena dessas. Por mais que eu goste dos filmes do UCM, nenhum deles me fez sentir como se eu estivesse lendo um gibi. Mas X-Men 97 fez, e fez isso muito bem. Lembra quando eu falei que a série dos anos 90 era baseada na era do Jim Lee e do Chris Claremont? Bom, é a mesma coisa para X-Men 97, que continua exatamente de onde a outra parou, mas também volta um pouco atrás nas histórias e adapta algumas das melhores sagas dos X-Men. A maioria das histórias desse desenho vieram dos quadrinhos, mas ele também adicionou muita coisa nova. Por exemplo, a Tempestade perdendo os poderes lá no episódio 2 vem de Life Death, do Chris Claremont. Todo aquele julgamento do Magneto veio de Uncanny X-Men, número 200, do Chris Claremont, de 1985. Inclusive aquela roupa roxa. A Madelyne Pryor, que roubou a cena lá no episódio 3, também surgiu nessa época. Até mesmo o polêmico relacionamento entre Magneto e Vampira vem dos quadrinhos, mais especificamente de Uncanny X-Men 274. A destruição de Genosha, que rendeu o melhor episódio da série, o episódio 5, foi baseada em uma história relativamente recente, de extinção, do Grant Morrison. Alguns frames de X-Men 97 são recriações extremamente fiéis de painéis dos quadrinhos, tipo a cena em que o Magneto tira o adamante do Wolverine. X-Men 97 condensa mais de uma década de quadrinhos dos X-Men em 10 episódios, e funciona muito bem. Enquanto os filmes do UCM têm que descaracterizar sagas inteiras para caber em um filme de 2 horas, tipo Guerra Civil, X-Men 97 honrou algumas das histórias mais importantes dos X-Men em episódios de 30 minutos. A diferença é impressionante. Esse vídeo aqui não é para falar mal dos filmes do UCM, até porque eu gosto muito daqueles filmes, mas quando comparado os filmes live action com a animação X-Men 97, o desenho é muito mais divertido. X-Men 97 não tem vergonha de ser um desenho dos X-Men. Ele é cheio de cores, uniformes fiéis aos quadrinhos e lutas absurdas em todos os episódios. Essa animação não usa atalhos. Ela abraça toda a riqueza e potencial do universo Marvel. E por falar em universo Marvel, se você gosta de cameos, X-Men 97 é o desenho pra você. Homem-Aranha da série dos anos 90, Peter Parker e Mary Jane daquele mesmo desenho, Demolidor, Doutor Estranho, Pantera Negra e Doutor Destino foram alguns dos personagens da Marvel que apareceram nesse desenho. E isso sem falar em todos os personagens
personagens no qual o Morfo se transformou, tipo Hulk e Senhor Fantástico. O universo de X-Men 97 me pareceu mais rico e povoado do que o próprio universo cinematográfico Marvel. Mas a gente tem que ser justo. A Marvel Studios passou mais de uma década sem poder usar personagens como X-Men, Quarteto Fantástico e Homem-Aranha. Isso significa que o Kevin Feige só tinha o Homem de Ferro e o restante dos Vingadores para construir esse seu universo. É por isso que tudo tinha que girar em torno do Homem de Ferro e da SHIELD. Era isso que a Marvel tinha para usar. Mas agora que os X-Men estão de volta ao lar, fica claro que o futuro do UCM está nas mãos dos mutantes. X-Men 97 não é exatamente parte do UCM. Esse desenho acontece dentro do seu próprio universo, mas ele é uma produção da Marvel Studios. E é por isso que você vê o nome do Kevin Feige nos créditos. E isso quer dizer que a Marvel sabe do potencial dos X-Men. E mais importante, sabe o que o público quer ver desses personagens. Eu acompanho o universo cinematográfico Marvel desde a sua origem lá em 2008 com o Homem de Ferro. Eu posso dizer que desde Vingadores Ultimato eu nunca vi o público tão animado com o lançamento da Marvel quanto a galera ficou com cada episódio de X-Men 97. Sério. Compara filmes como Thor, Amor e Trovão, ou até mesmo o Multiverso da Loucura com X-Men 97. De um lado você tem filmes de CGI questionável e roteiro preguiçoso. Do outro você tem talvez a melhor coisa já feita com os X-Men. A franquia dos Vingadores não acabou. E em breve a gente vai ter Vingadores 5, cujo nome eu não acredito mais que vai ser a Dinastia Kang. E mais pra frente, Vingadores, Guerras Secretas. Os Vingadores ainda são uma marca muito poderosa, mas os personagens mais populares da Marvel Studios da última década não estão mais lá. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, já foi todo mundo embora. E mesmo que esses caras voltem em Vingadores, Guerras Secretas, eu acho que a Era dos Vingadores está chegando ao fim. E a Era dos Mutantes está para começar. E é por isso que eu fico muito feliz com a forma com a qual X-Men 97 tratou os mutantes. O Scott aqui é aquele líder destemido, seguro e que assume o protagonismo, não aquele ciclope dos filmes que mal tinha falas. O Wolverine é um coadjuvante de luxo que não ofusca os outros personagens, ao contrário do Wolverine e do Hugh Jackman, que foi o rosto dos filmes dos X-Men por 20 anos. A Tempestade mostra porque ela é uma mutante nível ômega, ao contrário da dos filmes que custava para fazer uns tornadozinhos aparecerem. E isso sem falar na Vampira, cuja versão dos anos 90 parece ser uma personagem completamente diferente da dos filmes. X-Men 97 é a melhor coisa que a Marvel Studios lançou desde Vingadores Ultimato. E eu acredito que esse desenho é a chave para o futuro da Marvel. A segunda temporada já está em produção. Eu acredito que em breve a gente vai começar a ouvir notícias sobre um filme live action dos X-Men produzido pela Marvel Studios. E isso sem falar em Deadpool e Wolverine, que está trazendo personagens da Fox, mas com muito mais fidelidade aos quadrinhos. E respondendo a pergunta lá do começo do vídeo, eu também escolho o boneco do Wolverine. Eu cresci com os mutantes e mal posso esperar para ver eles se tornarem os protagonistas do UCM. Mas e você, prefere X-Men ou os Vingadores? Deixa aqui nos comentários. E por falar em Vingadores, nesse vídeo aqui eu conto a história da animação dos Vingadores que acabou sendo cancelada cedo demais.